Seja muito bem-vindo, fã de esportes. É isso, a partir de agora, até às 11 da noite, seguimos com o Linha de Passe, 2 horas para a gente falar bastante aí sobre essa rodada do Brasileiro. Em destaque aí para Palmeiras e Flamengo nesse começo de programa. Times que têm muito em comum, né? Forma de gastar dinheiro, os problemas que tem aí no gol também, com goleiros aí de proporções diferentes, né? Mas que tem problemas no gol também as duas equipes, a contratação dos estrangeiros e o momento que eles vivem no Campeonato Brasileiro, que não é nada bom. Lembrando, nós tivemos até protestos lá no Flamengo. Linha de Passe de hoje tem as participações do Mauro César Pereira, do Leonardo Bertozzi, câmera nele. Eu esperei você se recuperar. Se tivesse um segundo na agulha, um abraço. Aí eu ia ter que virar pra cá. Eu teria que começar pelo lado de lá. Ele fez. Não, mas voltou. Ele fez uma certa dramaticidade. Isso, vamos lá. Até porque, aproveito o gancho para dizer, se o mesmo acontecer comigo, me perdoem, porque a gripe chegou e não tem jeito. Chegou pra todo mundo, viu? Não é a gripe, não. O senhor o que é? Esse pozinho que passa no rosto da Ah, também é terrível. Também é terrível. É o palmário. Cuidado com essa coisa do pozinho que passa no nariz. Cuidado. É maquiagem, pelo amor de Deus. Calma. Arnaldo Ribeiro aqui, também o Jean Oddi participando com a gente. Você participa com a nossa hashtag, e a nossa hashtag de hoje é Crise no Linha. É isso. Não necessariamente o nosso programa está em crise, né? Mas vamos debater o assunto crise em 2 dos grandes clubes desse país, certo? E a primeira pergunta, que é a nossa enquete, inclusive uma das nossas enquetes, tem a ver com isso. Vamos lá? espn.com.br/enquetes. Qual crise é mais fácil de ser superada? Tá? É a do Flamengo ou é a do Palmeiras? Escolha, certo? Não é perseguição, Mauro, mas eu vou começar com você, tá? Mais difícil de ser superada? A mais fácil de ser superada. Sei que fácil é a palavra certa. Eu acho que a do Palmeiras é menos difícil porque o Palmeiras é campeão brasileiro, o Palmeiras está mais em dia com a sua torcida, né? O Flamengo é campeão carioca e isso pesa menos. E no ano anterior o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Então, em tese, o torcedor do Palmeiras está mais, digamos assim, satisfeito, né? Digamos que se alimentou bem e ainda não está passando fome. O do Flamengo encarou o título carioca como um aperitivo, uma entradinha, vai? Sim. Aquela saladinha, né? Tá faltando, sabe, aquele rodízio de churrascaria. Pedir o prato principal e não veio. E falar, agora eu tô satisfeito, porque o torcedor do Flamengo, ele é guloso, né? Ele quer coisas grandes, títulos grandes, não quer ganhar carioca só. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que até a reação da torcida do Flamengo indo ao CT, que aliás é uma coisa que há muito tempo não acontecia, é mais um ponto para se pensar, né? Olha que ponto o Flamengo chegou. O Flamengo avançou, se organizou, investiu, montou um elenco mais caro e de repente está voltando aqueles tempos de vacas magras e de dirigentes malucos que contratavam jogadores que não funcionavam, com aquelas velhas manifestações acontecendo. Por que estão acontecendo? Porque o futebol não vem bem e não é de hoje, né? Com problemas, com altos e baixos e tal. E no Palmeiras isso não tem acontecido, porque o torcedor do Palmeiras, não que não possa acontecer, mas um tempo sem ganhar vai bater a fome lá também. Mas ele ainda está mais, digamos assim, amaciado pelas conquistas recentes. São 2 títulos de âmbito nacional nas 2 últimas temporadas. Sim, quer queira, quer não queira, chegou um treinador que dá essa esperança para o Palmeiras, que foi vitorioso no ano passado, o treinador voltou, né? E o Palmeiras ainda tem essa expectativa. Mas vamos ver, né? Como o Mauro falou, de repente, um pouquinho mais de tempo aí, mesmo o Cuca não conseguindo os resultados, se também não vai acontecer algo similar por lá. Jean Oddi, e aí? Tá mais fácil de contornar no Palmeiras? Você tá com o Mauro nessa? Ou o Flamengo tem mais facilidade aí para contornar essa crise que culminou com o protesto de torcedores? Eu acho indiscutível, e acho que os fatos estão mostrando durante essa semana, que a pressão no Flamengo é muito maior. E acho que a pressão no Flamengo é muito maior por vários motivos. Talvez o principal deles é esse que o Mauro citou, né? O Flamengo ainda precisa de um título. A torcida do Palmeiras está satisfeita com o título brasileiro, com o título da Copa do Brasil no ano anterior, ou seja, é um time que vem conquistando títulos importantes. Acho também, até que se a gente olhar para o desempenho nesse ano, a eliminação do Flamengo na Libertadores, ela é mais pesada negativamente do que o título carioca é pesado de maneira positiva. O torcedor do Flamengo facilmente trocaria o título carioca por estar ainda na Libertadores. Esse detalhe que eu deixei passar, é verdade. O Palmeiras está na Libertadores, o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Então isso tem um peso muito grande também. Quer dizer, o Palmeiras continua na sua principal competição, embora esteja mal no Campeonato Brasileiro, e acho que não deveria estar nessa posição que está. Mas acho que, então isso tudo é o contexto, né, dos times
nos últimos 2 anos e nesse ano também. Isso tudo pesa. Acho também que tem um outro fator. No caso do Flamengo, os personagens para quem a torcida pode apontar o dedo, e não estou dizendo que tem razão ou não tem razão, eles são claros e não são ídolos da torcida, não são nomes indiscutíveis. Então, é o caso do Zé Ricardo, é o caso do Muralha e dos outros jogadores que são eventualmente criticados. Mas hoje eu ficaria nesses 2, até para a gente fazer o paralelo com o Palmeiras. Então você pega o técnico do Flamengo, o Zé Ricardo, que vem sendo criticado pela torcida, e o goleiro do Flamengo, o Muralha, que vem sendo criticado pela torcida. Aí vai para o Palmeiras. Você poderia, como sempre se faz no Brasil, apontar o dedo para o técnico. Aí olha quem é o técnico do Palmeiras. É o Cuca, amado pela torcida, campeão brasileiro e, em que pese o fato de conhecer o elenco do ano passado, acabou de pegar um elenco muito renovado. São muitos jogadores novos. Então, além da idolatria por parte da torcida, tem um fato que é indiscutível, que assim, o trabalho do Cuca é um trabalho novo. E aí, aponta o dedo para o Fernando Praz. É um goleiro também, que talvez seja o maior ídolo da torcida do Palmeiras, né? É um cara que, além da questão técnica, além de defender, e não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas além dessa questão, tem um outro peso muito importante do ponto de vista de liderança e tudo mais. Então, eu acho assim, no Flamengo os alvos estão mais fáceis. No Palmeiras esses alvos não existem por enquanto, quer dizer, eles podem passar a existir, e acho que é o que o Mauro falou, aqui não existe, né? Não existe crédito no futebol brasileiro que dure mais do que 6 meses. Então, claro que a pressão pode chegar para o Palmeiras também. Mas acho que isso muda muito também. Quer dizer, você olha para o Flamengo e você já sabe quais são os caras que a torcida vai criticar, para quem vai apontar o dedo, de quem vai pedir a cabeça. Né? Pode pedir, num caso com razão, no outro sem, mas existem os caras para serem taxados como culpados. No caso do Palmeiras, esses caras não existem, pelo menos por enquanto. Tanto não existe crédito que, nesse momento, o Zé Ricardo é o técnico de Série A, mas sempre no cargo. Olha que loucura isso. Né? Tinha o Dorival, tinha o Marcelo Cabo, agora é ele. Né? E ele está na corda bamba também. Acho que é um ponto interessante para a gente pensar aqui tem uma ficha que já caiu para o palmeirense. Porque havia até outro dia, não vou generalizar, mas na cabeça de muito palmeirense é a seguinte ideia. O Eduardo é o problema? Traz o Eduardo, volta o Cuca e as coisas vão, de repente, voltar a funcionar como no ano passado. O que era pensamento mágico, porque não funciona assim. Né? Mudou muita coisa no time, tem jogadores que são diferentes. E o tempo passou, né? O tempo passou. As situações diferentes dentro do elenco e o momento da temporada também é outro. Se assumir durante uma temporada, mesmo que seja um retorno, até aquela temporada já deixou algumas cicatrizes que você tem ali que lidar com elas. O Flamengo não chegou nesse estágio. O Flamengo ainda está nesse estágio de achar que... Muito torcedor do Flamengo está nesse estágio de achar que se trocar o técnico e chegar outro técnico que ele considere melhor, o do mercado hoje talvez seja o Dorival, ele está nesse estágio de achar que tudo vai se resolver rápido. Só que toda troca de técnico, mesmo que você traga um técnico melhor, ela traz consigo algum tempo de instabilidade. Porque, queira ou não, é outra maneira de trabalhar, são outros métodos de treino e nem tem muito tempo para treinar. Então, se o Flamengo resolve trocar de técnico amanhã, não é que o Dorival vai chegar e ganhar 10 jogos seguidos. Não vai acontecer isso. Ele vai ter decisões deles que podem eventualmente ser diferentes, mas vai ter um período ali também para o time se adaptar a uma outra maneira de jogar ou a um outro pensamento. Então, nesse momento, talvez, o Negro tem muito rubro-negro achando que é muito simples. Que troca o técnico e que o trem volta pro trilho. E talvez não seja assim. Agora, estar na Libertadores pro palmeirense tem um ponto. Vamos supor, o Palmeiras não passa do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas passa na Libertadores. Está nas quartas de final. Essa eliminação na Copa do Brasil vai ter um peso relativo. Se o Flamengo sair da Copa do Brasil, ele vai ter saído da Copa do Brasil e da Libertadores. Se sair da Sul-Americana, ele vai ter saído da Sul-Americana e da Libertadores. Sim. Quer dizer, você aumenta o peso ali e aumenta a responsabilidade num brasileiro, que você tem que correr atrás. Então, acho que esses pontos são curiosos, assim, mas principalmente essa questão da competição para olhar lá na frente. Se a coisa estiver mais ou menos ruim, mas o torcedor vai pensar, tudo bem, mas se tiver na Libertadores ainda, vamos superar, na hora da Libertadores é o que interessa. O Flamengo não tem isso, né? O Flamengo, cada competição a mais que ele perder, ele não tem a Libertadores, que seria o que absolve tudo, vamos dizer assim, que era a grande obsessão do ano para todo mundo, né? É isso aí. A gente falava no começo do ano a questão de obrigação de títulos, né? Justamente caiu nessa história. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Sim.
esse é o ano do Flamengo? E a pergunta era essa, né? Teria que ser, né? Teria que ser o ano do Flamengo e até do Atlético, né? A gente está falando aqui mais de Palmeiras e Flamengo, mas tinha um Atlético nessa história também que vem batendo na trave e se preparou também para conquistar coisas importantes esse ano. Mas aí, o Atlético até conseguiu vencer agora o Avaí, a gente focou nos dois. Mas, ó, é a torcida participando, a torcida entendendo, né? Indo junto com o time se acertando também financeiramente, o clube e tal. Me parecia que esse ano era o ano. Bom, agora, ok, agora a gente vai ter o resultado da cereja no bolo. E tá difícil. Né? Tá, mas assim, acho que ouvindo a análise deles cada um foi crucialmente ao ponto. E acho que ela... Mas para responder a pergunta, sim, analisando tudo que eles falaram, e o contexto e o potencial de cada time, eu vejo que o Flamengo seja mais fácil para o Flamengo, por incrível que pareça, acabar com a crise. Porque eu acho que os cartuchos do Palmeiras já foram todos estourados. É claro que o cofre parece eterno. Então o Palmeiras ainda tem aquela situação de perde um jogo, falta um lateral esquerdo, quero contratar. Perde outro jogo, falta um meia, quero contratar. Teve hoje a questão do Richarlison do Fluminense. Né? Perde do Curitiba, conclusão, falta alguém que faça a função de homem-gol e ao mesmo tempo saiba jogar pelos lados. Vamos contra quem tem no mercado. O cara do Fluminense, bom, melhor, vamos pegar. Causando um mal-estar todo. O Palmeiras ainda tem essa gordura, essa margem de manobra pelo poder financeiro que ostenta hoje em dia. Mas o técnico, o Léo falou, o Jean falou, o melhor técnico do Palmeiras já está lá. Isso não tem outro técnico melhor que o Cuca para o Palmeiras. Sim. Talvez nem o Tite fosse hoje para o Palmeiras o técnico ideal. O Cuca já está lá. Sim. O diretor de futebol dos sonhos, o comando do futebol é o mesmo dos últimos tempos. Tá lá. Patrocinador dos sonhos. Tá lá. Tá lá. O Flamengo, eu acho que os problemas de mais fácil identificação, eles também são mais fáceis de resolver. Seja por essa trivial, banal e habitual decisão de trocar o treinador. Sinceramente, o Zé Ricardo se mostrou um técnico importante para o Flamengo num período de reconstrução do time. E até nos surpreendeu ao saber lidar com estrelas mais pesadas do elenco, barrando-as e fazendo um time funcionar de uma forma decente no Brasileirão. Não conseguiu brigar até o final pelo título, mas fez um bom Brasileirão. Aquele Flamengo, em termos de nome, de potencial e de pretensão, ele subiu de patamar consideravelmente. É o Zé Ricardo o cara ideal para lidar com esse Flamengo nesse topo, nesse perfil que o Flamengo se impôs para 2017? Não sei. E se contra o Avaí isso não se mostrar, os caras vão trocar o técnico, ponto. E tem essa carta na manga, por mais batida, surrada que seja essa carta na manga. Mas que não é uma garantia. Não é nenhuma garantia, até porque as opções para o lugar do Zé Ricardo, empregadas ou não, disponíveis no mercado ou não são garantia nenhuma. Não tem nenhum, digamos, não tem nenhum Cuca para o Flamengo que existia para o Palmeiras. Mas agora apareceu um treinador com um bom trabalho recente disponível. E é aquela história da sombra, né? Que é o Dorival. Se é bom ou não é? A questão é essa. Não há, até é uma opção meio óbvia, mas eu acho que não é a que se encaixa nesse time do Flamengo. Pode não ser, mas faz dirigente pensar. Né? Opa, agora tem um ali que pode ser que dê jogo. E tem uma outra coisa. Dois dos principais jogadores que o Flamengo contratou ainda nem botaram a chuteira. Então tem um problema no gol? Temos. Vamos trocar o goleiro. Tem problema na zaga? Estão contratando o zagueiro. Do meio para frente, o Flamengo de 2017 ainda não foi pro campo. Não foi pro campo ainda. Então, assim, quem que o Flamengo... Tem algum jogador melhor que o Everton Ribeiro para contratar no Brasil? De meio campo, meio pra frente? É difícil, o Flamengo contratou. O cara nem... Primeira voltinha dele no campo, a torcida tava lá querendo bater nos outros, né? O cara já, então eu tô chegando... Jogaram alface. Então, eu acho que o Flamengo ainda tem cartucho para queimar. Seja trocando o treinador, por mais cruel que seja construindo um novo time em torno dessas figuras que nem jogaram. O Conca nem jogou, pode ser mais pra frente. O Everton Ribeiro nem jogou. Quem é melhor que o Conca? Quem é melhor que o Everton Ribeiro? Então,
patamar do Flamengo, eu acho que não foi definido ainda. E acho que o Flamengo, se conseguir passar sem grande turbulência, já teve turbulência na sexta-feira, mas por essa etapa, eu acho que o Flamengo tem potencial para ir mais longe. Eu já acho, pelas contratações feitas, pelo elenco, o elenco do Flamengo hoje mais robusto que o do Palmeiras. E aí tem outro fator, né, Arnaldo, que eu acho que... a gente, na reunião antes do programa, até estava falando assim, eu acho que a pressão no Palmeiras, ela é muito menor, por todos os motivos que a gente citou aqui, não tem dúvida nenhuma de que a pressão é menor. Agora, se eu tivesse que olhar para o brasileiro, para o Campeonato Brasileiro e dizer quem vai mais longe no brasileiro, de fato eu apostaria no Flamengo. E aí acho que tem outras questões. Você citou o Atlético também, que pode entrar nesse bolo, né? De times fortes, indiscutivelmente fortes, que decepcionam e não decepcionam um pouco no Campeonato Brasileiro. Mas me parece também que o Palmeiras vai ter dificuldade e tem tido dificuldade nessa priorização, nessa definição de como tratar os campeonatos, como hierarquizar os campeonatos. Um problema que o Atlético possivelmente vai ter também, e acho que a gente não tem ouvido nenhum elenco reclamar tanto da questão do calendário, embora todos estejam reclamando, como o elenco do Galo, né? Os jogadores do Atlético, o treinador do Galo. Que tem os jogadores fundamentais, talvez os mais experientes. Exato, é aquilo que a gente falava dos caras cascudos e tudo mais, que são essenciais e que o nível de substituição talvez esteja abaixo, né? Embora tenha também reservas de alto nível. E o Flamengo não tem essa dúvida. Então, assim, olhando para o Campeonato Brasileiro, não quer dizer que vai ser uma temporada melhor do que a dos outros, mas olhando para o Campeonato Brasileiro, embora a pressão no Flamengo seja hoje muito maior do que a gente vê no Palmeiras, eu acho que para o Campeonato Brasileiro, por não ter essa dúvida sobre priorização, que não existe dúvida alguma, né? Se você tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e Primeira Liga, não existe a menor dúvida, Campeonato Brasileiro é disparado o maior objetivo do Flamengo. Então, eu acho que nesse sentido, talvez apostasse no Flamengo, indo mais longe aí desses 3 no Campeonato Brasileiro. E acho também que é aquela coisa, né? A gente está muito... são 5 rodadas, que não dá para decretar que esses times estão fora da briga, pelo contrário. Mas assim, né? Claro, mas assim, como esse mês é muito peculiar em relação ao brasileiro, então são 5 rodadas e as 5 subsequentes são disputadas no espaço de 15 dias. Certo? Daqui até 25 de junho, mais 5 rodadas. Né? Então, daqui a 15 dias a gente tem 10 rodadas. Isso. Chegamos à 10ª. E aí é antes de recomeçar a Libertadores, antes de recomeçar a Copa do Brasil, antes de recomeçar a Sul-Americana, tem uma esticada, tem o dobro de brasileiros. A tabela já espalhou. Isso, até lá já espalhou. E já dá para escolher melhor também. Né? Exato, é esse período, acho que, até para responder a pergunta, acho que a análise... a gente vai conseguir responder melhor essa pergunta daqui a 15 dias de passadas as 5 rodadas, porque 5 jogos é coisa pra caramba, né? E é crise pra caramba sendo exposta, né? A cada partida. Então, e tem nesse período uma questão comum, não só a Palmeiras e Flamengo, como a todos os outros clubes da Série A, que todos vão jogar a mesma competição 5 rodadas em 15 dias a partir da próxima. Né? Então é um período crucial para o campeonato e para as pretensões dos times que eram favoritos desde o início. Né? Agora essa coisa desesperada do Palmeiras de contrata aqui, contrata lá, jogo perdeu, contrata, vê esse jogador já não está bem, caiu o rendimento, tem que contratar outro e tal. Isso tem a ver mais com contratações não tão bem avaliadas? Ou isso tem a ver também com o fato de que jogadores de quem se esperava não estão entregando aquilo que se esperava? Ou mesmo jogadores do ano passado já estavam no elenco, estão abaixo daquilo que jogaram ano passado? Eu acho que as duas posições que o Palmeiras quer contratar são carências mesmo. Só tem um centroavante, que é o Borja. Tinha um monte, tinha Leandro Pereira, tinha Cristaldo, Alexandro, o Rafa Marques joga ali se precisa, embora não goste, mas pode jogar de centroavante. Tinha o Gabriel Jesus, tinha o Barrios, tinha 6, 7, 8, sei lá. Tinha um monte, agora só tem um. 9 só tem ele. Então foi um erro liberar todo mundo, normal, você acha? Acho que não, porque eu acho que todos eles foram bem liberados. Todos eles, nenhum deles era grande coisa também, vamos combinar, né? Sim. Com o dinheiro que tem o Palmeiras, dá para ter um outro centroavantezinho de um outro nível. Melhor, claro. Alexandre já veterano, Cristaldo, um jogador
razoável para fraco. Rafael Marques nunca foi. Rafael Marques nunca foi nem centroavante, ele gosta de jogar em outra posição. Mas aí, né, Mauro, assim, tem uma questão... O Jesus é o Jesus, né? Vai embora, né? Mas, então, mas aí tem uma questão, eu acho que passa pela até agora, insatisfação com o Borja, né? Porque se você tem a satisfação com o seu centroavante titular, Sim. você pode ter um reserva de um nível... Vai entrar pouco. Para entrar pouco. Não, pode até ser o William, esse cara, né? Exato. Não seria não um problema. O cara também, mas é uma adaptação. E aí, acho que... E é preciso que o Palmeiras também tenha um pouco de paciência, né? Sem Achar que um dúvida. jogador que vem de outro país, Claro, sem dúvida. que há um ano jogava no Cortuluá, de repente foi para o Atlético Nacional e continuou fazendo gols. Porque esse cara vai chegar aqui, chegando, não é tão simples, né? Aí acho que é um equívoco geral. Mas acho que precisa de um outro jogador, independentemente disso. Para a condição que tem o Palmeiras, é necessário ter um outro jogador da posição. E lateral esquerdo, aí eu acho que é um erro de formação de elenco. Não ter buscado há mais tempo. Porque o Egídio é um lateral limitado, né? Que a sua grande virtude é bater bem na bola e fazer ali alguns bons cruzamentos. Mas já eram o Egídio e o Zé Roberto, né? Exato, o Zé Roberto, 42 anos, jogar de lateral esquerdo não dá mais, é uma posição que exige demais do jogador, fisicamente. E é muito simples para qualquer adversário colocar um cara em cima do Zé Roberto ali e dar uma canseira nele. Aí você tem que colocar um secretário do Zé Roberto, outro jogador, um volante, um jogador que fica ali auxiliando o tempo todo, não dá mais. Em algumas partidas contra adversários mais fracos, talvez, mas... E o Michel Bastos não dá nem pra falar que é lateral, né? Aí é forçar a barra, né? O cara jogou de lateral lá no começo. O Michel Bastos é o Mancini do lado esquerdo. O Mancini foi lateral no Atlético. Lateral o quê? Que ia embora e não marcava ninguém, jogava solto, né? Aí foi para a Itália, jogou na Roma, jogou Milan, né? Jogou em vários clubes com sucesso, mas já jogando como atacante. Virou atacante, mas sempre foi atacante. E o Michel Bastos é um homem de meio campo ofensivo. Nunca foi não, mas já não é lateral há muitos anos. Então, pensar nele como lateral, é mais fácil pensar num zagueiro improvisado ali do que no Michel Bastos. É isso. Né? Pega um zagueiro, Juninho, o próprio Juninho já jogou ali. Põe na esquerda. Aí você, como é muito comum na Europa, você usa um zagueiro como lateral. É melhor do que ficar improvisando no Michel Bastos. Então, acho que ali é um erro de formação de elenco. O Palmeiras poderia ter ido em busca de um bom lateral há mais tempo, como o próprio Flamengo fez. Contratou o Trauco, contratou o René. Contratou dois, porque perdeu o jogo, vendeu o jogador, né? Foi buscar dois jogadores. E de características diferentes, sim, também, o que é legal. Pois né? O Trauco apoia muito bem, o René defende bem. Se a gente vai passando pelas posições, pelas carências, a gente vê a questão do Flamengo de mais fácil substituição, eu entendo, entendeu? É uma carência do meio para trás do Flamengo. Então, mas assim, as laterais não são um problema no Flamengo. Mas a dupla de zaga... Vou te falar, laterais, em geral, são posições problemáticas em vários times do futebol brasileiro. Então, se você olha para o Flamengo hoje, e é um acerto, né, da diretoria na contratação, esses dois laterais esquerdos, quer dizer, são laterais de características diferentes, que têm entregado, acho que o que se esperava deles, no caso do Trauco até mais. Na direita, por também mais que o torcedor pegue no pé do Pará, é um jogador que acho que cumpre o seu papel e está acima da média dos laterais do futebol brasileiro, ali pela direita, o Rodinei também. Então, assim, essa coisa que o Flamengo não tem... Aí você vai olhar para a defesa. Ah, tá bom. Juan, Hever, Donati, agora chegando o Rodolfo. E o Vaz. O próprio Vaz, assim, falha muito, mas ali eu acho que tem uma questão também de orientação, quer dizer, o cara entender que não é Beckenbauer, que não é Baresi, que não é Maldini. Né? Então, mas já tudo bem. Né? Assim, mas não é um jogador ruim também, do ponto de vista técnico. Então, assim, se você olhar para o elenco, você vai ver também zagueiros com qualidade no Flamengo. Eu não concordo com essa teoria de que, não, o Flamengo é muito forte do meio para frente e atrás é fraco. Não, acho que tem posição. É que o Hever, por exemplo, caiu muito de rendimento, que teoricamente é um zagueiro confiável, é outro que está jogando pior também, né? Mas nesses outros você consegue tirar dois. A dupla... Eu ia justamente fazer essa pergunta. Dá para formar uma dupla de zaga confiável com esses caras no Flamengo? Eu acho que dá e sobra. Para mim, zaga é muito mais posicionamento e conjunto do que valores individuais. Eu acho que dá para fazer. Agora, a questão são as escolhas do Zé Ricardo. Ele se meteu num rolo sem necessidade, porque ficou abraçado aos meus jogadores, como se fosse uma dívida de gratidão. Jogadores com os quais ele pôde contar no ano passado, quando ele chegou ao time profissional. E isso não pode existir. E o grave erro, é o erro que vem lá do presidente, que acumula a vice-presidência do futebol, é não ter tido essa conversa que aconteceu ontem há mais tempo. E essa conversa, se fosse há mais tempo,
ela não teria... Se aconteceu essa conversa antes, não aconteceu nada, aí já deveria mandar o Zé Ricardo embora. Porque se chamaram a atenção lá atrás e ele não mudou, então peraí, amigo. Aí já era para demitir. Eu sou contra a demissão dele, eu acho que ele tem que continuar. Ele tem que continuar. Mas essa conversa tinha que ter acontecido há mais tempo. Que conversa é essa? Amigo, vem cá, contratamos aqui esse, aquele, outro... Mas você continua com os mesmos. Por que o Vaz, errando tantas vezes? Quantas vezes o Vaz precisou errar para perder a posição? Aí o Donati entrou no time e se machucou. Aí o Vaz voltou para a equipe. Aí errou de novo algumas vezes para perder. Não é possível. O que se passa na cabeça desse jogador? Alguém tem que tentar entender. Porque tecnicamente ele pode ser um bom zagueiro, se ele fosse sério, mas a confiança dele é um negócio assustador. Tem que ter um psicólogo para um cara desse. Para entender de onde. Exato, de onde sai essa confiança, entendeu? De achar que é o Beckenbauer. É uma coisa assustadora. É aquela coisa. No dia a dia, alguém tem que mostrar para ele: ó, isso aqui sim, isso aqui não. Não faça isso, não faça aquilo. E não, o cara continua no time. Isso vale para o Muralha. Displicente ao máximo no jogo contra o Sport, não só na bola que ele não dominou, foi fácil a bola do Pará, ele tem recursos para isso, e a reposição com os pés é uma das poucas coisas que ele estava fazendo bem há algumas semanas. Ele tem uma boa reposição com os pés. E de repente ele foi recolocar a bola em jogo, foi extremamente displicente e deu praticamente o gol para o Sport. E ali o jogo muda. Então, o Muralha displicente, o Vaz com excesso de confiança, e o Márcio Araújo não precisa falar. E ele está abraçado a esses caras. Tem mais, o Rodinei entrou bem no time. Né? Até mostrou uma faceta de goleador. É um lateral mais agressivo, é um lateral fisicamente mais forte que o Pará. O Pará vem jogando muito bem. Caiu um pouco, mas não está jogando mal também. Por que não dar uma chance ao Rodinei? Será que o Rodinei pode jogar uma partida? Será que não pode ser interessante? Não, o Pará é o dono do pedaço. Eu não estou dizendo que o Pará tem que ser banido, não. Estabelecer disputa. Fazer com que os jogadores percebam o seguinte: pô, eu não tenho lugar cativo. O cara chegou aqui, jogou bem e tal, o outro jogo começou o Rodinei, vamos dar uma chance para ele. Não, o Zé Ricardo não mexe. Só no lateral esquerdo que ele reveza, muito em função do aproveitamento do Trauco na função de meia. Aí ele coloca o René, ou os dois juntos ali, fazendo o lado esquerdo, como fez com o Rodinei, com o Pará. Porque então, tem aberto muito espaço na meia e aí ele... Então você tem Simão Coelho, ano passado, Flamengo e Atlético Paranaense em Cariacica, gol de letra, 1-0, gol dele. Jogo seguinte, fora do time. Aí o Flamengo Cruzeiro, 2-1, gol do Mancoelho no final. Outro jogo, nem no banco. O que acontece? É a tal da meritocracia, que eu estou escrevendo lá no bloco, que foi uma palavra que, pelo que eu soube, foi usada na reunião, em que falaram para o Zé Ricardo que ele precisa estabelecer disputa pelas posições e premiar quem está merecendo, quem está bem no treino, quem entrou bem no time. As posições não podem ser cativas. E alguns jogadores têm um lugar cativo. E esses jogadores, alguns deles, são de um nível técnico abaixo, contratados em circunstâncias outras. Márcio Araújo, contratado em 2014, de graça, livre no mercado, jogador barato. É o que dá para ter. Contrato o Márcio Araújo. Perfeito. Mas mudou. Depois disso, só para a posição dele tem Ronaldo, da base, Coelhar, colombiano. Seleção da Colômbia, né? Algumas vezes convocado. E o Rômulo. Então, se o Zé Ricardo não gosta de nenhum dos três, por que o Zé Ricardo não pediu um quarto nome no lugar do Rômulo quando fizeram o planejamento da temporada? Se ele pediu o outro contratar o Rômulo, então está errado. Deveria haver um consenso, né? Eu digo por característica, talvez. O Rômulo é outro jogador, 4 anos na Rússia. Leva tempo. Não vai chegar aqui, vai chegar o caso do Borja, que é um outro entendimento que tem que haver. Se precisa de um jogador que entra imediatamente, era melhor contratar que um no mercado brasileiro. Um que pudesse dar uma resposta mais imediata. Ronaldo, o garoto da base, não joga. Mas o Douglas do Vasco joga, o do Fluminense joga, o Endo do Fluminense joga, o Botafogo põe um monte de garoto para jogar. Por que o Ronaldo do Flamengo não joga? Thiago, goleiro, Muralha falhando. Thiago fez 3 jogos nessa temporada. Rezende, Volta Redonda e Portuguesa. Sempre com times repletos de reservas e um deles só com reservas. Por que não jogou o Fla-Flu de Cariacica? Que foi um jogo interessante, o Fluminense cheio de garotos, era um confronto, é um Fla-Flu, é um clássico. Por que não jogou aquele clássico com o Vasco do pênalti da barriga do René? Seria um bom teste para o garoto, porque são jogos em que ele em algum momento vai ser exigido. E aí você pode testar. Vai entrar domingo, provavelmente vai entrar, tudo indica que sim, num jogo de altíssima temperatura, fora de casa, contra o Avaí. O Avaí é um time que vai tentar tirar proveito da crise do Flamengo, precisa vencer. Foi uma derrota para o Avaí por 2-1 que derrubou o Luxemburgo em 2015. Por coincidência, o Luxemburgo foi para aquele jogo exatamente nessa situação. Até eu falei aqui no programa. Se perder domingo, cai. Caiu segunda-feira durante o dia de passe. Né, oficialmente. Já estava caindo já, na segunda-feira, durante o programa, veio a confirmação oficial. Então, eu acho que o Zé cometeu erros e houve uma omissão. E essa conversa que pode ser o que mude se ele passar a criar disputas. Porque no elenco farto tem que ter disputa, gente. Senão você gera acomodação
e gera desânimo naqueles que percebem que o cara tem que ter uma fratura exposta para jogar. O Gabriel, ele está sempre na frente do Mancoelho na fila, por exemplo. O que diabo que ele está sempre... O que o Gabriel joga de futebol para ele ter preferência sobre outros jogadores sempre? Por simpatia do técnico? Eu acho que essas conversas, elas são necessárias. É difícil haver interlocutores capazes nos clubes. Mas a partir do momento que essa conversa, no momento em que ela aconteceu, torna-se pública, para mim ela já é quase irreversível. Sim. Porque assim, qualquer mudança que ele fizer no time para domingo, teve o dedo da conversa. Alguém... E aí você vai perdendo a confiança. Ele trocar o goleiro nessa altura, depois da conversa... Então, assim, a situação dele ficou muito complicada. Porque, e acho que demorou. A tal conversa, de fato, demorou. E ela tem que ser rotineira. Ela não tem que ser, quando o time está com uma corda no pescoço, invadiram lá o CT para reclamar e tal. Nesse momento, ela é pouco profícua. Ela só coloca o treinador, quase tira o poder do treinador. E é muito difícil o treinador sair vivo dessa conversa, literalmente. Ainda mais o treinador inexperiente. Será surpresa minha se ele conseguir reverter, se ele conseguir encontrar um caminho. É claro que essa sequência de 5 jogos em 15 dias, ela pode salvar muita gente também. Você ganha em Florianópolis, o resultado é mágico, cara. Ganha em Florianópolis, ganha o primeiro jogo lá no novo estádio contra a Ponte Preta. 2 vitórias já é um outro papo. Mas é fogo jogar numa situação em que você tem que vencer obrigatoriamente até fora de casa, que é mais ou menos a situação do Zé Ricardo no próximo final de semana. Mas sabe o que acontece, Arnaldo? O grande problema é colocar um técnico que tem valor, mostrou isso ano passado, pegou um time bagunçado, transformou no time organizado, brigou pelo título brasileiro, jogando 33 jogos fora da cidade onde o time está sediado, o que não é brincadeira. Eu sempre falo isso, pega o Atlético, pega o Palmeiras, pega o Santos e põe 33 jogos em 2016 jogando fora de São Paulo, fora de Santos, fora de Belo Horizonte. Vai jogar em Sete Lagoas, vai jogar em Araraquara, vai jogar em Manaus, sei lá onde. 33 de 38 rodadas. Aí vê o que acontece. Então ele enfrentou muitas dificuldades, ele fez um ótimo trabalho. Agora, o que falta? Dá um exemplo. Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba, coletivo. Estava lá, acompanhando. Está lá o Bandeira sentado acompanhando, está lá o Fred Luz, que é o CEO, acompanhando. Aí o Zé Ricardo vai e fala, bababá, parabenizar o grupo. O jogo perdeu. O time perdeu o jogo. Não se parabeniza o grupo publicamente em derrota. Claro. Isso é um pensamento que... É culpa dele? É culpa dele, mas não tem ninguém para chegar ao meu filho, vem cá. O time perdeu o jogo. Você está dando parabéns, não faça isso. Mas eu vou falar mal. Não precisa falar mal dos jogadores publicamente também, também né? Não dá parabéns. Vai ser super sincero aqui. Mas não dá parabéns, né? Fala que você achou e tal, lamenta as chances perdidas, lamenta isso, aquilo, outro, tudo, mas demonstra indignação. Domingo ele demonstrou, depois do jogo do Botafogo. Ele estava cuspindo na abelha africana. Falei, nossa, que progresso, né? Isso é progresso, gente. O técnico, não é que ele tem que fazer uma interpretação, ele tem que ser humano. Mas aquela coisa robotizada, falando, sabe, media training total, não dá. O torcedor que está acompanhando a coletiva aqui no bate-bola, depois do jogo e tal, ele espera que o treinador... Por que o treinador fala? Ele é o chefe, ele escala. Então ele está dando satisfações ao seu eleitorado, né? A torcida do seu clube. E quando vence, ele está ali mostrando que, não, fizemos isso, aquilo, é tudo festa. Por que as pessoas esperam o técnico falar? Porque a gente interrompe a conversa no meio do programa, vai falar agora o Rogério Ceni. Claro, vai falar agora o Roger. E deixamos falar. O Renato Gaúcho vai falar. Por quê? As pessoas querem ouvir o técnico. Claro. Ele é o general da banda, ele é o chefe, ele que escala o time e faz as substituições. Então ele vai falar. Os jogadores falam um agora, outro depois, zona mista é outra parada, né? E ali você já percebe o quê? Que não tem ninguém ao seu redor capaz de perceber pequenas coisas. Porque chega no jogo seguinte, o time perde e de novo ele fala isso. Porque é uma coisa meio que decorada. Então, essa conversa, se aconteceu, não foi no tom certo, o Arnaldo concorda totalmente. Você ter essa conversa no momento que ela se torna pública é péssimo, porque vira a história do Carille com o Tite. Tudo que o Carille fez, foi o Tite que mandou. Isso virou verdade. Eu não sei se é verdade, eu acredito que não. Pode até ter conversado, mas você mudou tudo porque o Tite... Com o Micali na Olimpíada? Não, o Micali, perdão, falei Carille. É o Micali, eu quis dizer Micali. É exatamente isso. Então, tudo foi o Tite. Pelo amor de Deus. Então tudo agora vai ficar em função da tal da conversa e decisões que ele poderia ter tomado. Mas se essa conversa fosse em outro momento, num outro tom, talvez ele se sentisse mais confiante em fazer algumas mudanças, para comprar algumas brigas dentro do elenco, respaldado. Agora, ele tem culpa também, né? Um fato, né? Ele errou muito, ele insistiu com alguns nomes e foi comprando a briga de alguns jogadores e lembra um pouco, aí lembra o Tite 2013, que foi uma das razões da saída dele. Não conseguiu reformular. Ele não conseguiu reformular porque aqueles caras levaram o Corinthians a ganhar todos os títulos sonhados. E não pode haver. O Dunga em 2010, o Kleberson.
foi para a Copa do Mundo que ele se machucou na seleção e parece que tinha um pacto ali, o Grafite, Kleber, Júlio Batista, fez aquele gol lá na Copa América, tem que ir o Júlio Batista, mas aquilo foi 3 anos antes da Copa. 3 anos, foi 2007, a Copa foi 2010. Então são histórias que se repetem, né? E que o cara é o chefe tem que tomar algumas decisões, eventualmente alguém vai ficar insatisfeito. O fato, eu acho, voltando até para a tua pergunta em relação às contratações, né, tanto de Flamengo, ou as necessidades de contratações de Flamengo e de Palmeiras, acho que assim, por mais que a gente encontre sim carências e necessidades nesses dois elencos, né, então o Palmeiras pode sim, eu concordo com o Mauro, precisa de um lateral esquerdo e precisa do reserva do Borja ou do titular do Borja, tem essas duas carências sim. O Flamengo precisa de um goleiro e pode precisar, como você acha, de mais um zagueiro, até acho que não precisa do zagueiro, mas enfim, a gente pode até achar que precisa de contratações pontuais. Mas mesmo precisando dessas contratações, olhando para o cenário, para o contexto, para a conjuntura do futebol brasileiro, não dá de maneira alguma para atribuir a falta de elenco, tanto de um como de outro, maus desempenhos, seja de Flamengo ou seja de Palmeiras. Ou seja, a argumentação, a justificativa, a desculpa, entre aspas, não vai poder ser nunca a falta de elenco. Não, falta jogador no Flamengo, falta jogador no Palmeiras. Não vai poder ser isso. E aí você vai ter que procurar as outras coisas que podem justificar o mau desempenho. Não estou nem falando de resultado, estou falando do mau desempenho. É claro que no caso do Flamengo, a primeira hipótese, a primeira tese vai ser sempre o treinador. Porque o cara tem um elenco ali, que é um elenco bom, com vários bons jogadores, e por enquanto o time não está rendendo. Então ali vai ser... No Palmeiras ainda é preciso esperar um pouco para poder eventualmente apontar para o técnico, né? Porque é aquela coisa, não só pelo crédito, mas pelo fato de o técnico ter chegado num momento em que o elenco era totalmente renovado em relação ao do ano passado. Eu estava olhando aqui até os jogadores das contratações feitas pelo Palmeiras, de caras que podem ser titulares, né? E que tem sido até eventualmente. Mike, Juninho, Michel Bastos, Felipe Melo, Guerra, Borja e William. A gente está falando de 7 jogadores sobre 11. É muita coisa. É muita coisa. Então também é o mesmo... Quem não gostaria de ter contratado 7 caras desses? Exatamente. São 7 caras pesados. Mas assim, o mesmo discurso que a gente sempre tem para o técnico que acabou de chegar, e repito, ainda achando que o Cuca é o melhor técnico para o Palmeiras e que o Palmeiras tem mais chance de ir longe com o Cuca do que tinha com o Eduardo Batista, eu não teria demitido o Eduardo Batista. Porque eu vou ser sempre a favor do tempo de trabalho para o técnico, coisa que a gente não tem nenhuma cultura de dar. E aí tem uma coisa que é curiosa, né? Imagina algumas semanas o Eduardo Batista indo para a imprensa e falando, mas esse time não é tão bom quanto parece não, hein? Eu tô precisando de jogador aqui, ali, eu tô precisando olhar na cara dele e falando, você tá louco, meu filho. Não é? Agora, quando é o Cuca falando, e outro, por que o Cuca fala também? É igual se o moleque é filho de família rica, por que ele vai pedir o melhor brinquedo de última geração? Porque ele sabe que o pai dele pode dar. Então, por que ele pede? Se coloca no lugar dele. Ganha um e o amigo ganha o outro, ele vai querer o outro também. Por que ele pede? Porque ele pede sabendo que vai ganhar. Se o Abel achar que amanhã ele precisa de um centroavante e de um lateral esquerdo, ele vai chegar lá no Fluminense, eu preciso de um centroavante e lateral esquerdo. Xerém fica pra lá, Você vai naquele caminho ali e tal. Pedir, né? Mas na verdade ele não vai nem chegar a pedir. Então você se coloca no lugar do Cuca, sei lá, acho que eu pediria também. Tá ali, ó. Estão gastando dinheiro, tem dinheiro sobrando, aí eu vou lá bater na porta de novo. Acho que a situação do Cuca é tranquila em relação a isso. Ele sabe que provavelmente vão contentá-lo. Tanto que eles estão tentando tirar, por exemplo, tentaram, né? Tirar o Richarlison do Fluminense. Sim. Porque sabem que eles têm poder econômico para isso. E se a negociação não tivesse acabado terminando em conflito, o Palmeiras teria condição de bancar. O Fluminense pagou 9 milhões de reais por 50% do Richarlison. Ia mais do que dobrar esse lucro aí. E pro Fluminense, se o negócio acontecesse nesses termos, ia ser um bom negócio, ia ser uma boa venda. Você não ia poder chegar no Fluminense e criticar, eu acho. Por quê? Porque a banda toca diferente. O Fluminense precisa também fazer essa roda girar. Então o Palmeiras tinha condição de tirar o Richarlison do Fluminense. Então ele pede porque ele sabe que provavelmente ele vai conseguir, né? No lugar dele, eu acho que eu pediria também. Por que não? Bom, ainda nesse assunto, é verdade. Ainda nesse assunto Palmeiras e Flamengo, vamos dar uma olhadinha no nosso prêmio Bola de Prata e ESPN Sporting Bet. Vamos lá.
Das 5 rodadas, né, das 5 primeiras rodadas, está o Vitor, né? Chegou pela primeira vez, foi uma atuação excelente contra o Avaí. O negócio é o seguinte, ó. O Praz já sofreu 4 gols, Muralha também. O que tá acontecendo aí? Eu tô rindo do clean sheet. Clean sheets é um pouco demais. Clean sheets é bonito, né? Clean sheets é legal. Isso, mano. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, clean sheets, assim, os jogos que eles passaram sem sofrer gols. Tá? Já tô vendo nosso colega Menon criticando no Twitter. Tô vendo o Menon, se o Juca estivesse aqui. É verdade. Isso, é o seguinte, ó. Clean sheet não dá, né, negão? É o seguinte. Tá explicado ali embaixo. Isso, olha lá. Percentuais de defesa, 80% botou em cima ali. Exatamente. Também jogos sem sofrer gols foram Muito comprido, dá um jeito ali embaixo. Talvez né? passe a impressão de jogos consecutivos. Isso. Sei lá, precisamos inventar um termo melhor. Bom, é o seguinte, fã de esporte, no inglês, clean sheet. Placar em branco. Sofrer gol. Shit. Isso não é nada que isso aí não é clean. A situação dele está mais ou menos assim. Estou dando ideia para usar outras expressões para definir o trabalho de alguns goleiros aí. Clean sheet numa linha shit na linha A gente vai fazer a linha de clean, jogos sem sofrer gol, e a linha de shit. A linha vai ser essa próxima linha que eu vou ler agora é a shit line, entendeu? Não é linha de metrô, não, hein? Não é linha de metrô. Então, na shit line, o Praz Hashtag na próxima. falhou 2 vezes que esses 2 erros levaram a gols. Ele é o primeiro. Ele é o goleiro que teve mais erros que levaram a gols. E o vice nisso é o Muralha, que teve 1 erro, que levou a gol, que foi esse contra o Sport. A gente está sendo muito cirúrgico aí falando de erros que levam a gols. Mas durante as partidas, nós temos uma série de erros que não levam a gols também, né? Então, olha só O no erro nosso... que leva ao gol é um erro que origina a jogada que resulta no gol. Que resulta no gol. O frango não é um erro que leva a gol. O frango é o frango. O frango é o frango. O erro é você errou e na sequência é um gol. Mas imagina que nessa linha tá o frango também. Entra o frango também. Entra tudo. Então Errou, entrou gol. E é bem subjetivo isso, né? Esse número tá muito baixo. Então. Uma só? Muralha? Essa linha é muito subjetiva. Do esporte. Então, O Muralha cometeu um erro só. no Brasileiro não, falhou no gol do Atlético Paranaense. A bola era defensável. Não foi um frango, mas dá pra pegar. É verdade. É que não O consideraram segundo erro. gol do Tomás era defensável e o Magrão mostrou que era defensável porque pegou uma igualzinha do Damião no primeiro tempo. É que eu acho que o dava pra pegar não entra no erro. Um rigor mínimo, assim, acho que o goleiro é meio café com leite e tal, né? Acho que o dava pra pegar não vai entrar nessa estatística. Eu acho que não. São falhas mesmo. Você não é objetivo como clean sheet. Não, Clean sheet é objetivo. Faz o Não seguinte, tomou gol, clean sheet. Deixa eu pedir aqui pra produção, tira a participação do Fã de Esportes rapidinho, daqui a pouco volta, tá? Vamos colocar de novo a posição ali deles no Clean Bola de sheets. Prata, né? Que aí é o nosso... É o bottom sheet agora. Cada vez pior. Vamos ver, olha lá. O Muralha é o 8º pior da posição. Não chega a 5 pontos. E o Praz é o 10º pior. Tem 12 ali goleiros piores da que o Muralha? posição. Exatamente. Meu Deus. 12 piores que o Muralha? É demais. Não. Que crise de goleiro. Não, acho que tem 7 piores só. Ele é o 8º pior. É que o 8º pior é o contrário. sete São piores? 7 piores. Ainda é Sete bastante. piores. É o 8º pior, verdade? Não é o 8º do ranking. Porque aí você pode também ter número de uso, enfim. Aí a gente vendo essa falha bizarra ali. Negócio. Eu quero saber o seguinte. Passou Eu quero saber o seguinte, olha só. O Praz, o Jean já falou aqui. É ídolo e tal. Tem outro tamanho, né? Não dá pra comparar o tamanho dos dois, cada um no seu clube. Não dá pra comparar. Mas os dois estão numa fase ruim. Vocês colocariam no banco os dois, um dos dois, nenhum dos dois? E aí? Vai lá, Mauro. Eu acho que hoje os dois. Os dois. Algumas semanas aqui, essa pergunta veio do Praz, eu achava que não. Acho que agora sim. A fase dele realmente não é boa. E talvez seja o momento mesmo de tirar o Praz, até para ele, sei lá, pegar um banquinho, treinar e tal. O Muralha já deveria ter sido barrado há muito tempo, né? Isso aí é óbvio, isso é evidente. Desde o começo do ano. E eu acho que o Praz também. O Praz, acho que é um goleiro, às vezes, um pouco supervalorizado. O Praz é um goleiro de uma carreira mediana, que no Vasco teve assim, um certo destaque, e no Palmeiras virou o melhor do Brasil. Certo exagero algumas vezes, eu acho. Talvez se confunda um pouco o perfil dele como um personagem do futebol, né?
sujeito muito legal. Sim. Um jogador, não é um jogador, um homem, né? Sim. Corajoso, que toma posições que a maioria se omite. Eu tenho grande admiração por ele, inclusive por isso. Mas... Admite os erros, né? Exato, mas como goleiro, ele nunca foi um goleiro espetacular, né? E teve uma fase muito boa no Palmeiras, muito boa mesmo, 2015, né? Copa do Brasil. Herói e tal, até pênalti bateu. Mas é um goleiro veterano, então fica realmente a dúvida se ele ainda vai conseguir se recuperar e voltar a ser um goleiro de alto nível ou não. O Van der Sar estava no Fulham, né? Não lembro exatamente a idade, mas no Fulham ele jogou tão bem no Fulham que ele foi para o Manchester United. E foi para a final de Champions League e tal, quer dizer, ganhou títulos, né? Parecia o fim de carreira dele, jogando num time pequeno, de repente foi jogar num time grande e com sucesso. Então não dá para dizer que a carreira do cara acabou porque tem 37, 35, 34, 32 ou 38. Mas as falhas têm sido diversas, né? De diferentes falhas ele ter cometido. No caso do Muralha, acho que é um goleiro que tecnicamente não tem condições de ser titular do Flamengo, só isso. Teve uma fase aceitável no ano passado, até boa em alguns momentos, mas acho que ele comprovadamente não tem nível técnico para jogar num time grande. Talvez ele é jovem, não é um veterano, ele até possa evoluir, virar um bom goleiro que há 1, 2, 3 anos. Hoje não vejo condição, falando sério, condição técnica do Muralha ser titular de um time grande, não só do Flamengo, né? Talvez se ele tiver a capacidade de entender os seus defeitos, um bom treinador de goleiro, uma autocrítica, gente do lado dele que goste dele e fale a verdade, não que paparique, puxa o saco e fica enchendo o saco de jornalista que critica, achando que o jornalista tem que ficar passando a mão no jogador, porque tem gente que faz isso, né? Aí talvez ele consiga treinar, se dedicar e se aprimorar, porque é uma função que acho que envolve muito desenvolvimento técnico, treinamento. Eu acho que o treinador de goleiros hoje pode ser um cara muito importante. O cara pode, como no caso do próprio Praz, que de um goleiro de um patamar mediano, ele jogava no Coritiba, né? Qual foi a carreira do Praz? Quanto tempo ele ficou jogando em times grandes? Mas no final da carreira, né? Vasco e depois o Palmeiras. Então, ele evoluiu. Ele acho que ficou um goleiro melhor. Você pega para o Vanderlei no Santos. Hoje ele é reconhecido como um goleiro muito bom, mais do que há alguns anos. Não só porque estava no Coritiba também, Coritiba e depois no Santos. Mas evoluiu tecnicamente. Mas ele evoluiu tecnicamente. Isso vai ficando claro, a gente vai vendo isso, né? Então, é diferente, eu acho, do Vitor. O Vitor do Atlético já era bom no Grêmio, continua bom no Atlético. O Vitor sempre foi bom. Mas o Praz talvez seja o momento. Eu acho que os dois sairiam sim nesse momento. O Praz precisa se voltar. O Muralha, não sei. Quem vai pro trono? Quem vai pro banco? Vai pro trono. É curioso, porque, por exemplo, quando o Muralha virou titular, era justo o Paulo Vitor sair também. Então por que o que favoreceu ele não vai, entre aspas, prejudicá-lo depois, né? Ele virou titular porque ele teve uma chance e aproveitou. Por que não dar essa chance ao Thiago? Tudo bem, é claro que é muito mais fácil você colocar o Jailson, que nunca perdeu um jogo de brasileiro, inclusive, claro, né? Sem dúvida. E foi campeão, titular ano passado, tem moral com a torcida, bola de prata, tem confiança. É muito mais fácil você colocar um garoto. Isso é lógico. Você tem essa segurança de que o Jailson... Tá bom, pode ter sido uma fase? Pode, mas esse cara já entrou numa situação muito difícil, porque era uma situação em que ele tinha um goleiro à frente dele, e esse goleiro à frente dele, Wagner, foi muito mal, e ele não tinha a menor perspectiva de jogar no Palmeiras, né? O Jailson. Ó, eu tô indo, tava na Série B e tal, tô vindo aqui pra um time grande, vou ficar treinando ali e tal, de repente ele teve que jogar e segurou a onda. Então é um cara que inegavelmente tem a personalidade para se tiver que jogar amanhã, jogar, e eu acho que não é nenhum absurdo não cogitar isso. E nem é no Flamengo, por quê? Porque de fato o Muralha tá mal há mais tempo, e o Thiago na base, claro, você pode falar, o César também era da base, teve chance, não aproveitou e foi mal mesmo. Mas o que pode ser pior agora? Por quê? O pior que pode acontecer é o Thiago ir mal. Como o outro já estava indo mal também, entendeu? Pior então, que não fica, é isso. Sabe a troca tiririca? Pior que tá, não fica. Sei. Então é mais ou menos isso, assim. O pior que pode acontecer é ele ir mal também, mas é um risco que você tem que correr. Existe um risco também acho que é um erro também de planejamento, que é o Thiago não foi testado no início da temporada, para que você pudesse concluir se ele está pronto para ser o reserva imediato, ponto chamado. Tem dois exemplos. Júlio César, né? O Clemer se machucou, o Júlio César entrou, camisa 12. Ali ele passou a jogar a vida inteira com a 12 por isso. Fechou o gol, não saiu mais. Em dado momento era o melhor goleiro do mundo, quando jogava na Inter, né? Goleiro de seleção brasileira, Copa do Mundo. Depois teve seu declínio, claro, mas atingiu um nível altíssimo o Júlio César. Começou no Flamengo e entrou numa emergência. No lugar de um goleiro experiente, que era o Clemer, que depois viria a ser um goleiro histórico do Internacional. Então, por isso ele conseguiu coisas que nunca sonhou, talvez, na sua carreira, o Clemer. Que ele saiu da Portuguesa do Flamengo, o Flamengo para o Inter. E o César, que como o Thiago ganhou a Copa São Paulo pelo Flamengo, era um goleiro que se apostava muito. Quando o Paulo Vitor se machucou em 2015, ele entrou, foi um desastre. Goleiro alto, quase 2 metros de altura, tomando gol tudo quanto é jeito.
chegava atrasado, envergadura danada, mas não conseguia esticar o braço, pegar uma bola. Aí se queimou. Foi pra Ponte Preta, não jogou, Ferroviária não jogou, e agora é o terceiro goleiro. Então, essa lição de 2015 não foi aprendida. Porque você viu ali que um goleiro jovem é um risco muito grande. Ele tem que ser testado na prática. E esse meio ano que praticamente se passou, ele não foi testado. Ele vai entrar domingo numa situação, é tudo ou nada, né? Se ele for o Júlio César, não precisa ser o Júlio César. Se ele tiver um perfil um pouco de Júlio César, ele entra, joga bem, ganha posição e está resolvido. Mas é um voo cego, você não tem noção, porque tudo que se faz na base, mas um goleiro, né? Você não sabe o que o cara vai fazer quando chegar no time de cima, como foi o caso do Palmeiras ano passado, com um goleiro veterano que ninguém acreditava e que deu conta do recado. Deixa eu fechar com vocês aqui para ir pro intervalo, vamos lá. Eu acho... Um dos dois ou nenhum dos dois? Eu, na verdade, eu acho que o ideal seria nenhum dos dois, porque eu concordo que o Muralha deve sair do gol do Flamengo, mas o Flamengo deveria ter uma carta na manga. Deveria ter contratado um outro goleiro, porque não testou o seu jovem goleiro. Você não confiaria no jovem e tentaria, deixaria o Muralha? Sei lá, tem... Até, mas estaria contratando um goleiro. Acho que o Flamengo tem condições de contratar um goleiro. Rafael do Cruzeiro. Não tá jogando. Baita goleiro. Danilo Fernandes do Inter. O Inter vai precisar de um goleiro para ser campeão, para subir. Mas o Inter não libera o Danilo. Mas teria dinheiro, não libera, meu velho. Teria sido uma boa opção. E o Fernando Praz, a análise do Mauro sobre o Fernando Praz, eu acho exata. O Fernando Praz, ele foi mais um herói, ele mais representa do que provavelmente, inclusive em questões técnicas, e você convive com o Zé todas as segundas-feiras, ele se comporta de uma forma que nenhum outro goleiro comporta. Ele vai com os pés na bola. Isso. Ele não é um goleiro brilhante. Cotovelo. Mas ele é uma pessoa brilhante. E isso para goleiro já serve muita coisa. E ele tem uma ascendência muito grande. Eu não trocaria o Fernando Praz pelo Jailson nem a pau. Goleiro tem que os problemas do Palmeiras são outros. O goleiro é um detalhe para o Palmeiras atual. E tem que ser louco, né? Acima de tudo. Fala, Jean. Eu acho o seguinte, no caso do Muralha, acho que uma hora você tem que testar o Thiago, então sim, testa o Thiago no fim de semana, mas eu acho o seguinte, se o Thiago for mal num jogo, acabou. Volta o Muralha. E não é isso vai queimar o garoto, não, pelo contrário. Se ele for um jogo ali e voltar pro banco, porque acho que assim, mas aquele negócio... O Campeonato Brasileiro não é momento pra você ficar testando 5, 6 jogos um goleiro jovem. Mas acho que você tem que testar. Então, mas assim, aí nesse caso, assim, o Thiago tá indo fazer um jogo fora, né? Claro que vai ter muita torcida do Flamengo na ressacada. E outra? O outro jogo é em casa e a torcida acabou de jogar alface no carro do Muralha. Então, nessa... Jogando no carro errado, né? Jogaram no carro errado dele? Conca, eu acho. Pô, tá bem o Conca. O cara nem jogou, tem alface no carro. Foi o carro errado. Então tem se não for bem voltar o Muralha em casa... Mas acho que assim, primeiro, se o Thiago vai lá e fecha o gol contra o Avaí, nem sei quanto o Avaí vai atacar para permitir ao Thiago trabalhar tanto assim. Mas se ele fecha o gol... Pronto, já vai ser um jogo que vai dar um crédito para ele, uma tranquilidade para trabalhar, e você testa, porque de fato o Muralha vem errando muito e há muito tempo. Então, eu acho que você tem que testar, não tem jeito. É só o que tem, quer dizer, você tem um goleiro jovem, você não tem uma alternativa que te dê mais segurança, então você testa. Mas acho que se ele errar a primeira, não pode esperar para errar a segunda, a terceira, porque aí sim, aí você queima o cara. Aí você vai grudar nele a imagem do goleiro ruim, que ele pode não ser, mesmo que erre 2 ou 3 jogos. Mas eu acho que tem que testar. No caso do Praz, eu tô contigo, não trocaria ainda. Acho que, de fato, se ele continuar errando, aí não tem jeito. Tá chegando no limite, até porque a opção que o Palmeiras tem no banco é uma opção mais confiável pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado do que é o Thiago. Então aí acho que cabe, mas precisa chegar naquele ponto... que o próprio Praz tem que, entre aspas, pedir para sair. Não é nem pedir para sair, mas que se o Cuca chegar para o Praz e disser, Praz, vamos dar um tempo, você vai para o banco, ele não acha que ele errou contra o Curitiba, né? Ele reconheceu as falhas contra o São Paulo. Ele reconheceu duas, aliás, isso até mostra aqui, né? Ele reconheceu 2 falhas contra o São Paulo. Isso. E ele, como o Cuca também achou que ele não errou, quer dizer, eu acho que ele teve falha sim, talvez não tenha sido a principal falha, não foi dele, né? Foi da defesa. Sim, mas ele se posicionou mal. Ele parou ali no meio do caminho. Eu acho que o Cuca não falaria também se ele achasse. Claro. Mas quando ele fala que até o Cuca usou esse termo, né? Alguma coisa tipo, não, o principal erro não foi dele, alguma coisa assim, quer dizer, ele tá até meio deixando claro
que considerou o erro da defesa pior. Mas eu não trocaria para o jogo contra o Fluminense o Fernando Praz ainda, até por toda a importância que a gente já falou, a ascendência que ele tem em relação aos jogadores. Muito bem. Responda rápido, sim ou não. Se ele falhar contra o Fluminense e o Palmeiras perder, na rodada seguinte você troca? Aí eu acho que sim. Tá bom. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouco com os gols mais bonitos, mais enquetes e ainda no programa de hoje, Mano Menezes ou Renato Gaúcho? Quem você prefere, hein? Polêmica, hein? Carille ou Ceni também vai ter. Opa, vai ter. Próximo bloco. Sempre tem. Sempre Na tem. lata? Meu Deus. Sempre tem. Voltamos já já.